Ok, pessoal, professor Luciano aqui na área e hoje vou trazer para vocês como consertar esse control box de parada. Pois é, da Retas hoje ZJ9600. Vem comigo. Bom, pessoal, então tá aqui o cenário que a gente vai começar hoje abordando. O cabeçote da Retas hoje, o control box, que é esse que a gente vai fazer a manutenção, e pedimos também para o cliente o control speed, né, o controle de velocidade. Então é importante, né, nesse tipo de manutenção que você tenha um motor, e é mais fácil pedir o cabeçote para o cliente do que pedir para que ele tire o motor do cabeçote. Não é difícil, né, pedir para ele tirar o control speed, que ele só soltar o tirante lá e desparafusar ele da base, então tá fácil de mandar. E o control box, que é o que deu o problema lá, e é o que a gente vai fazer o reparo. E essas seriam então as peças principais que a gente precisa para fazer então essa manutenção. Bom, então vamos lá, vou preparar a bancada para a gente começar a análise aqui pelo control box. Então eu vou tirar de cena o cabeçote e o control speed, não me interessa no momento, vamos ficar só com o control box. Bom, aqui pessoal, trouxe aqui esse cenário mostrando o básico que a gente vai precisar para poder fazer esse reparo, que é o multímetro, o control box, que é o que a gente vai reparar, pelo que o cliente deu de descrição, o problema nosso está aqui, e algumas ferramentas básicas, uma chave Phillips, um pincel, uma pequena lupa para auxiliar nosso trabalho, uma pinça e um tina. Sabe? Por hora só isso. Se a gente for precisar do osciloscópio ou algum outro equipamento, a gente para um pouquinho e apresenta ele aqui para vocês. Aqui é só a nível de informação, esse é um control box fabricado pela Powermax, tá? Apesar dele estar sendo utilizado em máquinas hoje, as hoje não tem ninguém que fabrique esse control box. Então, uma empresa fabricou ele, então é da Powermax, tá? São 2 parafusos apenas que prende aqui o gabinete. Vou remover ele aqui. Estamos com o control box aqui já aberto. Ok, pessoal, deixa eu aproveitar então nessa posição e mostrar alguns itens importantes aqui para a gente poder fazer esse reparo. E aqui, só para vocês verem a semelhança do control box que a gente tem desenvolvido lá em aula, que está disponível no YouTube lá para vocês. A semelhança do que a gente vê lá, tá vendo lá no control box parada jack, com esse que a gente tá vendo aqui do control box das hoje. Então veja, o módulo LGBT, o 6 transistor clássico, que a gente consegue ver lá, bem como o nosso IR, o gate drive, que vai excitar então os 6 transistores, a famosa ponte retificador, olha aqui, é aqui nesses 2 terminais do meio, que vai entrar então a tensão alternada, que vem exatamente nesses 2 pontos, né, que é o nosso cabo de força aqui, né, quando a gente submete essa tomada lá ao nosso 220 ou ainda 110, nesse caso 220, vai ser exatamente nesses 2 pontos e esse ponto aqui do meio que vai vir os 220 para ser fabricada a tensão contínua para alimentar toda a placa. É importante também a gente pontuar aqui a chave liga e desliga, porque pelo pontuado que o cliente reclamou, pode ser que a gente tenha realmente um problema no cabo de força, já que ele não está ligando, né? A chave liga e desliga, ainda a ponte retificadora e alguma coisa associada à fonte de alimentação. Tá? É todo esse conjunto aqui. A gente consegue ver claramente o transformador Chopper, alguns capacitores, né? Aparentemente eles não estão assim danificados, que eles costumam estufar, sobretudo para esse tipo de control box. Aqui também tem alguns itens importantes de mostrar, que é o fusível e o nosso NTC. Esse NTC é extremamente importante porque ele vai estar trabalhando em série com essa rede de entrada. Então é o fusível, tá aqui, vou remover aqui para a gente ver ele. Aqui. E o NTC, aparentemente, ele tá bom, assim, no visual. Vamos agora fazer as aferições para ver se a gente consegue achar mais alguma outra coisa. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa análise. Inicialmente, obviamente, vamos ligar a nossa tomada na nossa lâmpada em série. Tá? Liguei. Aparentemente não aconteceu absolutamente nada. Esse control box, diferente de outros, não tem um relé para você ouvir um crack. Não, ele é atracando. Eu espero ver 220 alternado aqui. Espero que ele entre na chave liga e desliga e saia dela. Deve entrar no PTC. E eu quero ver essa mesma tensão aqui nos 2 pontos do meio da ponte retificadora. Tá? Isso tudo a gente vai ver aqui no nosso multímetro. Coloquei ele aqui na escala de AC, que eu quero ver o 220 que está ligado lá, bem aqui. Ó. Aqui. Tá bonitão, tá chegando até aqui, você está vendo uma ferina aí no nosso multímetro. Ele deve entrar aqui na chave liga e desliga. Essa seria a análise inicial que vocês poderiam fazer no caso de não estar funcionando. Entrou na chave e teria que essa mesma tensão sair da chave. Vou pôr aqui para evitar de um curto aqui. E assim
ver se dá para vocês acompanharem. Olha lá, entrou e saiu da chave. E eu espero, obviamente, que entre na ponte retificadora, bem aqui no meio, de 220. E eu falo, não tá chegando não, mas tá assim. Olha lá. Então tá aqui. Então, ou seja, o caminho do alternado, exatamente a rede onde a Eletropaulo ou a Companhia de Energia Elétrica da sua cidade se deixa, ela está entrando e está fazendo o caminho até a ponte retificadora, show de bola. E eu espero agora ver tensões alternadas, ou melhor, contínua aqui nesses dois pontos. Positivo bem definido e o negativo bem definido. E obviamente a escala do meu multímetro sai de alternado, né, corrente alternada, e vem a corrente contínua em DC, DCV. Estou colocando aqui em 250, que a tensão aqui não deve ser muito maior do que esse, não. O negativo está desse lado e o positivo desse lado aqui. Estou conseguindo ver uma tensão um pouquinho acima de 250 volts, está muito bacana, está bem razoável. Então, a partir desse momento eu já não consigo ver muita coisa, e se tratando só de multímetro. Eu preciso trazer agora o osciloscópio para que a gente veja uma fonte oscilando, algum tipo de interferência, algum ripple, daí para frente. O pessoal então trouxe um outro equipamento, é o que a gente chama de osciloscópio, e aqui era importante a gente ver alguns pontos importantes aqui para você poder dimensionar bem esse osciloscópio. É pensar que eu quero medir uma tensão parecida com 300 volts, então é importante que a sua ponta esteja atenuada, ou seja, em vez de estar vezes 1, está vezes 10. Isso quer dizer que cada divisão dessa aqui, eu tô multiplicando por 10. Então se tiver, por exemplo, aqui no canal 1, que é o que está marcado, que é o que a gente vai utilizar, eu coloquei uma tensão de 5 volts, eu não estou vendo 5 e sim 50 volts, haja vista que está vezes 10 a ponta aqui. Bom, eu vou chamando aqui de 0, o ponto aqui embaixo. Quando essa ponta deslocar daqui até aqui, eu entendo que ela não andou 5 volts, sim 50 volts. Então o terra aqui é importante, é o que seria, vamos dizer, minha ponta negativa lá do meu multímetro, e eu vou pôr ele no negativo aqui da minha ponte retificadora. Então tá lá o negativo, minha sonda aqui. É importante também perceber que se eu atenuei minha ponta para vezes 10, é importante que o osciloscópio também fique, né? E veja que ela está aqui vezes 1. Então eu vou atenuar ele aqui em config, vir aqui, ó, colocar ele vezes 10. Veja que a referência agora mudou. Confirmei aqui, agora sim. Aí veja que agora a tensão de AVG é alguma coisa muito parecida com o que a gente viu no multímetro mesmo. Um pouco maior que 250 volts. No caso aqui, quase 280 volts. Então a tensão tá bacana, tensão de alimentação. E aí eu vou agora para cima da fonte, para ver como é que ela tá. Porque, veja, diferente de outros equipamentos, como esse control box não tem um display, esse LED vai indicar se ele está funcionando ou não. Então o LED bicolor, ele acende de uma cor verde e vermelho. Era importante que ele estivesse acendendo verde ou vermelho, para poder dizer que o control box está ligado. Veja que tem alimentação, mas não está ligado o LED. Pode ser também que ele esteja queimado, mas eu acredito que seja a possibilidade menos provável. E o mais provável é que a caixa realmente esteja com problema. Então, eu não consigo fazer mais nada por aqui, eu vou ter que tirar a placa do local para a gente continuar na área isso aí. Então, aguenta a mão. Ah, sei por aqui ainda, né? Sinal que você está gostando do vídeo. Então já aproveita e já deixa o joinha aí, pô. Não é possível. Assim o YouTube recomenda esses vídeos para outros colegas tal como você. Valeu! Bom, continuando aqui, agora a placa fora do gabinete, eu vou ter que apresentar para vocês, vocês já viram isso em outras aulas, um cabo de força. Eu também vou ligar lá na minha lâmpada de série. Eu espero agora submeter os 220 através do cabo, já que eu tirei o gabinete e ele não vai ser nada útil aqui agora. Que eu quero ver a placa num sentido e quero ver no outro, então esse cabo de força é extremamente importante. Se você não conseguiu providenciar o seu, por favor, né? Duas garrinhas, né, tranquilas, não precisa ser necessariamente um de cada cor, um cabo de força. Exatamente no local onde entraria os 220, lá pelo gabinete. Eu estou pondo aqui porque eu tenho toda uma liberdade agora de alimentar como eu quero aqui. Então, mas lá no gabinete seria o ponto onde vai trazer os 220. Acabei de ligar aqui na minha lâmpada de série. Vou voltar aqui com o osciloscópio para a gente continuar a nossa medição. Terra lá no negativo da ponte retificadora. É que é como vai ser a nossa referência. Se eu estivesse medindo a altura de algum local, é como se aqui fosse o chão, né? o piso. Né? Então aqui é a minha referência. E a partir daqui eu vou aferir outras coisas aí. Bom, eu vou agora passear um pouquinho sobre a fonte de alimentação. Agora olhando melhor, dá para ver que esse capacitor está um pouquinho estufado. E eu vou aqui para cima desse ciclo integrado, que é o nosso chaveador aqui. É um TNY 268. Os 280 volts a gente viu que tinha aqui.
né? Estou ferindo novamente, está lá. Já subiu para 295 volts. Eu espero ver essa tensão bem aqui, já oscilando. E nesse ponto. E como tá? Bom, pessoal, então eu deixei a ponta aqui atenuada para vezes 10. Você vai notar aqui que o osciloscópio também está aqui vezes 10, de modo que tá os dois dimensionados para o que a gente quer ler. A gente espera que a tensão AVG marque alguma coisa parecida com 300 volts, tá bom? Então, vamos ver essa forma de onda que eu quero ver bem aqui, ó. Era esse ponto que me interessa. Olha que beleza. Então essa forma de onda é a forma de onda característica de toda a fonte Fleabag. Só que ela tá mais estranha, porque ela tá dançando muito, ela tá como se estivesse com muito consumo, né? O que eu tô notando aqui, tocando no circuito integrado, tô notando que ele tá quente. Tá mais quente do que deveria. E a placa não tá funcionando, tá? E não dá para dizer que o circuito integrado tá queimado, porque tá oscilando. Veja que ao aferir aqui no pino, quanto o pino 5 do circuito integrado, que é exatamente onde acontece o chaveamento, ele está querendo trabalhar. Então vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Bom, eu acabei então de desenergizar a placa, tá? E é importantíssimo que você tenha alguma coisa que tire a carga dos capacitores. Então quando a gente energizou com 220 volts, você há de ver que a gente gera então esses 300 volts que ficam armazenados nesse capacitor. Então é importantíssimo que você descarregue, né? Nesse caso eu vou aqui direto na ponte retificadora. Se tiver alguma carga, a gente espera que a lâmpada acenda, né? Então, aqui pouco importa a posição, positivo no positivo, negativo no negativo. Não acendeu a lâmpada, então sinal que não tem carga. Estou muito preocupado não. Mas aqui é melhor você errar por excesso do que por falta, tá? Tenha mais cuidado aqui para não dar nenhum estouro. Ótimo. E agora a análise que eu vou fazer, que é uma análise mais estática mesmo, medindo alguns componentes aqui que a gente acha que pode estar com problema. Bom, pessoal, então vamos fazer as medidas aqui de forma estática, né? Então o equipamento está desligado, a gente garantiu que não tem mais nenhuma energia nos capacitores e vou fazer algumas medições bem simples aqui, né? Então são algumas peças meio vilã e que costumam apresentar problema e vale a pena você na escala de X1, que é a escala de continuidade do seu multímetro, fazer essas medições. Então é o que eu vou fazer. Tá aqui em 250 porque eu estava medindo uma tensão contínua, né, DC. Agora eu quero medir continuidade, então trouxe aqui para X1. É importante você saber se seu multímetro está bom, né? Quando você encosta um ponto na outra, ele teria que deflexionar e vir até o fundo de escala. Outro teste importante é você tocar uma ponta na outra. O ponteiro não pode deflexionar, né? Senão você tem problema no seu multímetro. Tirar ele, já que a grande maioria do pessoal trabalha com esse multímetro aqui. Então, bora apresentar ele aqui. Tá no mesmo, tá? Esse é o multímetro digital. Esse eu não preciso me preocupar em tocar uma ponta na outra, mas a escala de continuidade seria aqui, ó. Aquela que o pessoal chama do buzzer, onde tem um diodinho, né? Um símbolo do diodo. Você consegue acompanhar aqui comigo. Se você encostar uma ponta na outra, ele vai dar um apito e indicar um 00 como se eu estivesse medindo um curto. Pessoal, então a medida estática, a gente vai passar por alguns diodos que são vilões aqui nesse tipo de equipamento, nesse tipo de fonte, né? Então eu vou primeiro pegar esse daqui, como é um semicondutor, a gente sabe que vai ter que conduzir de um jeito. E se eu inverter, teoricamente não era para medir nada, tá? Como não mediu. Eu tinha vindo para aqui. Tá show de imagem, hein? Tá acompanhando tudo comigo, como se estivesse aqui do lado. E se eu inverter, ele teria que dar uma outra medida, não precisa ter nada. Exatamente, tá bacana. Esse diodo aqui é um diodo importante também. Por aqui precisa acompanhar comigo aqui. Opa, esse aqui não é legal, tá? Olha, ele conduziu para um lado e como se fosse um curto. E se eu inverter não pode marcar nada, mas do jeito que conduziu ali, ó, esse aqui é um grande candidato a estar com problema mesmo. A gente sabe que todo semicondutor só pode conduzir de um lado, né? E essa ideia do curto, né? Como se estivesse encostando uma ponta na outra, não é nada bacana. Acho que desligou o multímetro aqui. Se eu encostar uma ponta na outra, é como se ele tivesse um curto. É como está acontecendo aqui. Então, bora tirar ele aqui do local para a gente dar uma averiguada melhor aqui fora. É uma medida simples que você faz, mas veja, passa por você conhecer cada componente, saber a aplicação desses componentes em lugares diferentes no circuito e, obviamente, saber medir, né? Passar por isso.
Então, vamos tentar tirar ele aqui. Aqui é bom que vocês estão acompanhando tudo comigo. Estou aqui com o explorador. Lembrando que a gente está fazendo essa medida de forma estática, né? O equipamento está desligado. Ó, ele está fora. Como é um diodo e eu tenho aqui o catodo do lado de cá. Ó, dá para ver a marquinha? Olha que show de imagem. Ó. O catodo está do lado de cá e a anodo do lado de lá. E a gente sabe que o multímetro digital eu tenho o positivo aqui e o negativo aqui. Então é para ele conduzir desse jeito, como conduziu, mas não um curto, né? Tá conduzindo um curto. Veja no multímetro como está conduzindo o curto. E desse jeito não poderia conduzir. E está conduzindo, tá? Então tá claro que o diodo está em curto. E esse é um diodo importante, o diodo aqui que trabalha no circuito de proteção do chaveador. Um diodo de proteção. Vamos ver se a gente acha aqui um outro. Ei, você mecânico, o recado aí é para você, viu? Você que já conhece máquina de costura, já faz as suas manutenções do ponto de vista mecânico, quiser saber um pouco mais como lidar com essas placas, como fazer seus primeiros reparos, muitas vezes nem é nada muito difícil, né? Mas vai tomar conhecimento em alguns equipamentos interessantes e importantes para você fazer essa manutenção. Pois é, clique aqui embaixo, deve ter um link onde você vai ser direcionado para um grupo. Lá a gente conversa um pouco mais sobre o preço desse curso e como você pode se inserir nesse meio de profissionais tão procurados aqui, requisitados, ok? Aguardo você lá.